Olá, gente! Estamos com mais um programa Casando por Amor. E hoje nós estamos aqui na Clínica Espaço Vida, aqui em Surubim, e viemos conversar um pouquinho, bater um papo bem legal com a doutora Manuela Mello. Ela é psicóloga e ela vai estar conversando com a gente sobre assuntos maravilhosos. E a gente não poderia deixar de tocar num assunto que é muito importante. Eu estava conversando aqui com a Manu, que eu já tenho intimidade de chamá-la assim, falando que a gente consegue identificar depressão e outras doenças do gênero desde de pequenininho. Fala um pouquinho sobre isso, Manu, que é interessante que as pessoas saibam. Então, as doenças, mentais, digamos assim, mais frequentes e que assolam um número cada vez maior e que está assustando, inclusive, a OMS, é a ansiedade e a depressão. Até vale a pena ressaltar que a ansiedade é mais preocupante do que a depressão, porque em muitos casos é devido à ansiedade não controlada, não cuidada, que você termina desenvolvendo uma depressão. Então, as coisas elas não estão, assim, estão relacionadas, não é? Então, é importante a gente cuidar e pensar assim, não, eu sou ansioso, isso é normal. Ok, ansiedade, todo mundo fica em algum momento ansioso, né? Dia do casamento, eu duvido que tenha alguma noiva que não fique ansiosa, né? Mas até que grau é esta ansiedade? Essa ansiedade atrapalha a sua vida, te impede de dormir, de se alimentar, de fazer as coisas que você gosta, já chegou num patamar que não é bom. E em termos de depressão, é importante a gente entender que se trata de uma doença, não é uma frescura como muitas das pessoas pensam, nem sempre tem uma causa específica, foi por conta disso ou daquilo, não, se trata de uma doença e ela atinge cada vez mais o número de pessoas, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Existem relatos de crianças a partir de 3 anos com sintomas já de depressão. Só que os sintomas na infância e na adolescência eles são diferentes, né? De um adulto, mas eles existem. E aí a gente precisa cuidar da nossa mente, como eu falei, assim como a gente cuida do nosso corpo. Doutora Manuela, tem algum diagnóstico, tem alguma coisa não tão profissional, vamos dizer assim? Por exemplo, a gente em casa e a gente perceber alguma coisa diferente com o nosso parceiro, com as parceiras, né, meninos, que vocês também têm que ficar ligados na gente, né? E que a gente poderia ver e dizer assim, opa, tem alguma coisa errada. O que a gente poderia ver? Como é que a gente poderia detectar situações do gênero? Se você convive com uma pessoa, você vai perceber mudanças no seu comportamento, independente da idade, né? Para quem já é mãe, tem filho, já percebe logo uma mudança no comportamento do filho, da filha, assim como o esposo da esposa, o noivo com a noiva, né? Existe uma mudança de comportamento. Então, de repente, uma pessoa que era super animada, gostava muito de fazer tal coisa, começa a ficar desanimada e esse desânimo ele é persistente. Eu não estou afim de fazer. Então, um dia que você fica assim, não estou afim. Ok, você está cansado, mas um dia, 2 dias, você vai seguindo essa falta de vontade de fazer as coisas, altera o seu sono, altera o seu apetite. Alguns comem demais, outros comem de menos, né? Isso você pode observar no casamento, que vai atrapalhar, digamos assim, até na questão da roupa, porque aí eu engordo, eu não estou comendo, mas eu engordo, e toda essa questão, né? Então, altera todo o comportamento da pessoa. Então, é importante a gente observar se está com o primeiro sinal. Alterou seu comportamento? Como é essa pessoa naturalmente no dia a dia? Você percebe que ela está diferente? Então, é hora de pensar, de procurar conversar, para a pessoa até refletir. Como é que eu estou? Né? O que é que está acontecendo comigo? Lembrando, né, falando aqui como a Manu expôs para a gente, o diálogo sempre é muito importante, como casais, como pai e mãe, como pai para filho, como filho para pai, né? É muito importante a gente tocar nesses assuntos de vez em quando. Manu, lá na loja, vira e mexe, eu me deparo com situações de noivinhas que estão no seu limite de estresse. Às vezes, por não ter a grana que queria ter para poder ter
casamento dos sonhos. Às vezes os painhos e as maninhas, aí, os papais e as mamães trazem, né, aquele sonho que não foi realizado, né, para aquele casamento que não é deles, né, diga-se de passagem. E às vezes cria uma situação desagradável que vai deixando a noivinha ali preocupada e mais ansiosa e tudo mais. Como é que a gente poderia abordar assim um pai e uma mãinha dessa e chegar junto e não ser até desagradável, né? Dizer assim, o casamento não é seu. As minhas noivinhas sabem que eu faço isso, mas nem todo momento a gente poderia agir dessa forma. Como é que a gente poderia acalmar um pouquinho esses ânimos? E aí? Primeiro a gente precisa refletir um pouquinho sobre a questão do sonho da noiva, não é? Que muitas vezes é um sonho, desculpem, mas até fora da realidade. Porque eu sonho com aquela coisa assim do conto de fadas, né? Casamento das princesas da Disney, né? Branca de Neve, Cinderela, todas aquelas coisas. E eu imagino aquele casamento maravilhoso. Mas qual é a realidade, né? Acho que casamento, ele fala de uma aliança entre duas pessoas, independente até da forma como vai ser, né, esse casamento. Mas a partir do momento que eu começo a ir morar com uma pessoa, eu estou fazendo uma aliança com ela. Então, o mais importante é pensar nessa aliança. Claro, as questões de vestido, de festa, tudo é importante. Mas é o peso que você dá para tudo isso. Acho que é preciso ter, acima de tudo, flexibilidade, para que eu consiga realizar, sim, os meus sonhos, porque não, tenho que ir em busca deles, mas mantendo os pezinhos, digamos assim, no chão, né? Sabendo que eu preciso ter uma flexibilidade e que pode ser que não seja o casamento da Cinderela, como eu pensei, mas não quer dizer que não vai ser bonito, não quer dizer que não vai ser mais um dia maravilhoso, mas eu fico tão ansiosa, aquele sonho de princesa, que às vezes eu nem curto o dia. Nem curto a festa, nem curto aquele momento. E é triste até, né, você pensar nisso. Com relação aos pais, de novo entra a questão do diálogo, não é? Eu acho que como filha ou filho, você precisa chegar e dizer assim, olha, mãe, eu entendo, vamos fazer um acordo entre nós aqui, né, entre os noivos e os pais. O diálogo é fundamental, então vamos, antes de qualquer coisa, sentar e dizer assim, olha, mãe, eu entendo, mas o meu sonho, como eu gostaria, é assim. Então, fazer concessões de ambos os lados, né? E nada melhor para isso do que um bom diálogo. Chegar, conversar com os pais e para poder chegar num acordo, digamos assim, não é? É isso aí, minha gente. Doutora, a senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Tocar mais em algum assunto? E aí, o que você tem mais? Porque é tanta informação, gente, é tanta coisa que a gente tem que conversar e a gente tem um tempinho aí curtinho, né? A gente não pode falar tanto, que vem outros momentos aí, tá? E aí, doutora, fala só mais um pouquinho o que você quer dizer para essa galera aí que está se organizando para casar, para esses casais, para os painhos e para todo mundo que está envolvido nessas festas. Vamos falar um pouquinho da questão financeira, então? Porque é uma causa de muita ansiedade e de estresse pós-casamento. Porque, às vezes, na busca do meu sonho, eu me endivido até a um nível que, quando vou no meu dia a dia, eu não consigo me dar conta das despesas que, a partir do momento que eu construo uma casa, constituo um lar, eu vou ter. Né? Por mais básico que seja. Só são duas pessoas, mas existem despesas, água, luz, alimentação, tudo isso. Né? Então, é preciso, como eu falei, ter essa flexibilidade para que vocês façam as contas realisticamente, para que vocês possam curtir o tempo depois de casado. Porque você casa cheio de dívida, você nem consegue curtir o primeiro mês de casamento. Às vezes nem tem lua de mel, né? Nem tem lua de mel. E é tão importante, né? Você pode não ter como ir para a Europa, mas a lua de mel, independente de onde seja, é muito importante. Aquele momento do casal, aqueles primeiros momentos, né, do casal ali junto, é importante que você tenha condições de curtir o casamento, pós o casamento. Que eu me preocupo tanto, penso tanto na festa, que eu esqueço o após, né? A gente vive numa época, financeiramente no Brasil, de muita crise.
Eu sei que não é fácil muitas vezes abrir mão dos meus sonhos, mas não é abrir mão dos seus sonhos, é transformar os seus sonhos. É adaptar de forma que você realize sim, mas de um jeito que você possa curtir. Quando a gente fala, por exemplo, na campanha Janeiro Branco, é importante que a gente entenda que a gente precisa buscar o equilíbrio, sempre vai ser essa busca. Nenhum ser humano vive num equilíbrio total, zen o tempo todo. Mas quando a gente fala em equilíbrio mente e corpo, é essa busca. Não, ok, hoje eu amanheci triste, eu estou ficando ansiosa, que o casamento está se aproximando, mas eu reconheço, aí eu respiro fundo, vou tentar relaxar com alguma coisa que eu gosto, né? Vou conversar com o meu noivo. Então, é importante eu sempre buscar um equilíbrio em todas as coisas. Vai ter momento que eu vou estar tão nervosa que eu vou desatar a chorar, aí o noivo, ainda mais, né? Nós mulheres somos, em geral, mais sensíveis, aí o noivo precisa ter um pouquinho de paciência, compreensão, dizer calma, vai dar tudo certo, né? Então, esse diálogo já desde já, e adaptar, saber adaptar os seus sonhos para que eles sejam possíveis e você possa curtir. Acho que os noivos precisam, acima de tudo, curtir, né? Tanto a preparação, como o próprio casamento, o dia da festa e o pós. E a palavrinha do dia que vai ficar aqui, ó, pra gente é equilíbrio. Vamos sempre manter o nosso equilíbrio para que tudo dê certo. Tanto na vida como casamento, tanto na vida como namoro, tanto na vida sozinho, mas ter equilíbrio, ó, aqui. Então, gente, a gente encerra por aqui. Um beijo grande e até o próximo programa Casando por Amor. Beijo. Tchau, tchau.